Enquanto o pessoal se ajeita, todo mundo está animado aí. Eu tenho tido a prática, irmãos, de gravar as minhas mensagens e depois eu forneço no meu canal lá no YouTube. Eu tenho mandado para alguns irmãos por e-mail, né? Então, quando eu ponho no blog da igreja, alguns irmãos recebem o e-mail. Não é vaidade minha, não, viu, ter canal no YouTube. O meu objetivo é que você que perde o culto, se quiser ouvir a mensagem, então você tem como ouvir, tá bom? Então, para quem não sabia, depois você pode me procurar no meu Face também, quando eu publico, aparece no Face. A ideia é só essa, que vocês aqui da igreja possam acompanhar, já que nós estamos pregando sistematicamente. Então hoje eu vou pregar em 1 Coríntios 12, você não veio em um culto passado, ou em 2 cultos passados, sei lá, você estava de férias e ficou uns 5 domingos sem ir na igreja, vai lá, ouve lá todas as mensagens. Eu acredito que pode ser uma bênção para a sua vida, né? Pastor, não tenho muito paciência de ficar ouvindo mensagem. Aprende, ouvindo que se aprende a ter paciência, né? Quando perguntam para mim assim, pastor, eu não tenho muita coragem de ler a Bíblia, eu não consigo, eu não tenho muita disposição, o que eu faço? Eu leia. Você não vai aprender a ler a Bíblia se você não começar a ler. Você não vai ter disposição de ler se você não começar a ler, não é? Então 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor Deus: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Nosso culto nesta noite ainda será com o tema que eu tenho dito a vocês. Vocês vão ouvir alguns domingos. Esse contexto de 1 Coríntios capítulo 11 até 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, Paulo está falando sobre o culto público da igreja de Corinto. E ele termina com o tema: tudo deve ser feito com decência e ordem. Então Paulo vai falar agora sobre a manifestação dos dons espirituais. O culto deve ter decência e ordem na manifestação dos dons espirituais. E nós vamos então conhecer um pouco a respeito dos dons espirituais nesta noite. Então, ainda tratando sobre como deve ser um culto, Paulo quer ensinar como cada um deve usar o seu dom num culto público, na igreja e em prol da igreja.
Então, se eu tenho um dom, se Deus me tem dado capacidade espiritual, essa minha capacitação espiritual deve ser feita, deve ser realizada, e eu devo usar para glorificar a Deus, porque não é meu, é um dom que Ele me deu, e deve ser para que todos vocês sejam então abençoados por causa do dom que Deus me deu. Assim cada um de nós. Portanto, não há motivo de vanglória, de orgulho a nenhum de nós. Paulo vai dizer que quem dá é o Espírito, e ele visa um bem comum. Esse Espírito quer que o culto de Deus seja um culto sempre com ordem e decência. Para explicar um pouquinho para nós a respeito dos dons, Paulo começa conversando com os seus ouvintes, trazendo um contexto diferente. Ele pede para os seus ouvintes olharem um pouquinho para trás. No versículo 2 ele vai dizer assim, vocês sabem que quando vocês eram pagãos, ok? Então o que Paulo está chamando essa igreja? Olhe para o seu passado. Corinto, vocês lembram, é uma cidade que tem muitos ídolos, muitos templos de deuses, e era muito difícil alguém estar na igreja de Corinto e não ter passado nessa idolatria que infesta a cidade de Corinto. Então Paulo diz, olhem para trás e vejam que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos. E aí ele dá um adjetivo aos ídolos. Ele diz, vocês eram levados aos ídolos mudos, ou seja, não expressam nenhuma palavra, não têm o que dizer e não podem dizer. Por que Paulo fala sobre isso? Ele quer fazer uma distinção do que era o culto dos ídolos, lá do contexto de Corinto, e como deve ser o culto cristão. Então, no primeiro ponto, eu quero conversar com vocês sobre o culto de Corinto. Vários cultos haviam ali. Vários deuses e deusas eram adorados. Alguns domingos atrás, eu li o nome dos 12 maiores do Areópago aqui para vocês. Areópago não, do panteão grego, né? Afrodite, Zeus e aí por diante. E agora Paulo quer dizer para mim e para você, olha, sabe como eles cultuavam lá? Ou melhor, como vocês cultuavam lá? Aqui para Deus o culto tem que ser diferente. Vamos pensar então e descobrir um pouco como era o culto aos ídolos. Esse culto tinha algumas manifestações. As pessoas nesses cultos, eles entravam em transes. Eu não sei se você já participou ou viu algum culto afrodescendente, né? Para a gente não ser penalizado, das religiões afrodescendentes. Umbanda, Quimbanda e essas outras linhas de culto, aonde eles dão valor aos espíritos e aonde eles dizem que os espíritos são guias que vão nos levar a uma espiritualidade, que vão nos ajudar a encontrar um bom caminho, um caminho de luz. Se você já viu alguma pessoa num culto desse, a maioria das pessoas que dentro do contexto deles, que eles chamam de cavalo, eles em algum momento entram em transe. Eles são usados por um espírito, e esse espírito faz com que eles percam toda a noção. Eles não sabem o que fazem. Se você perguntar para um pai de santo, quando o espírito saiu dele, o que o espírito falou, ele não sabe. Chico Xavier, por que ele escrevia? Porque ele não conseguia lembrar o que o Espírito tinha feito, porque o Espírito o usou. Por isso esse termo, ele é um
cavalo, ele é alguém que o espírito está apoiado, ele entra em transe. Em alguns momentos, alguns reviram os olhos, ficam transtornados. E nesses cultos aos ídolos lá em Corinto, era a mesma coisa. Inclusive, alguns pronunciavam palavras que os demais que estavam ali não conseguiam entender. A linguagem que lhe saía da boca era possível você ouvir, mas era impossível você compreender aquilo que eles diziam. Então este era o culto que os nossos irmãos, que agora são da igreja de Corinto, participavam antes de se converter. Então Paulo lembra que anteriormente eles eram pagãos, eles serviam aos deuses que os enganavam, que os usavam, e Paulo faz uma referência. Esses deuses, eles não têm o que dizer, eles são inapropriados, e porque são inapropriados, eles são mudos. Por que Paulo será que usa a expressão mudo? Quando você lê Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou pela sua palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, haja terra. Houve terra. E disse Deus, haja as estrelas. E as estrelas viveram. Todas as coisas nasceram e foram criadas pelo poder da sua palavra. Quem é o único Deus que fala? O Deus verdadeiro, o Deus que as Escrituras nos revelam. Por isso Paulo diz, vocês serviam aos deuses que enganavam vocês. Salmo 115 é um salmo que vai mostrar um pouco da característica dos deuses que enganam, daqueles que são feitos imagens que os homens adoram. Do versículo 2 ao 8. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Resposta: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Quais as características dos ídolos, segundo a revelação das Escrituras? Tem boca, mas não podem. Olha aqui Paulo dizendo, são mudos. Eles têm boca, mas eles não podem falar. O único Deus que pode expressar a verdade é o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro. Todos os outros são mudos. Então eles têm boca e não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir. Lembra de Elias, quando chamou os 400 profetas de Baal para fazer lá no Carmelo um grande desafio? Elias disse, vamos orar aqui no monte, e o primeiro Deus que mandar fogo do céu é Deus. E os 400 profetas de Baal viraram pirueta, se cortaram, e clamavam, e Elias zombava deles. Eles diziam, clama mais alto, pode ser que ele não esteja ouvindo, porque os deuses não têm ouvido, têm nariz na sua imagem, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não podem andar. Por que as pessoas levam imagens de escultura daqui para lá, de lá para cá e de cá para cá? Põe ela no chão e fala, vai ali. Ela não vai. Elas têm pés, mas não podem andar. E de novo, olha como termina o texto no versículo 7. E não emitem som algum da sua. Por duas vezes a expressão maior desse texto é: eles não falam, mas Deus fala conosco. E nesta noite fala através da palavra.
O texto de João começa, de Hebreus começa, muitas vezes Deus nos falou pelos profetas, e agora nos fala por seu Filho. Deus fala o tempo todo, e os ídolos permanecem mudos. Qual é a maldição do idólatra? Versículo 8: tornem-se como eles, aqueles que o fazem. Tem olhos, mas não enxergam as coisas espirituais. Tem ouvidos, mas não podem ouvir e não conseguem ouvir a verdade da palavra. Tem boca, mas não tem o que dizer, porque se tornaram nulos como os ídolos que o adoram. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer: o Deus deste século cegou o seu entendimento, para que vendo, não creiam. Ou seja, tem olhos, mas não veem. Porque a maldição de todo idólatra é se tornar espiritualmente como uma imagem. Ele é um ser inanimado. Então Paulo diz no primeiro momento, mostrando para nós a inutilidade de adorar um Deus que é nulo. Não se deve adorar um Deus que em sua essência ele não tem nada para oferecer a você. Por isso Paulo diz: olha para trás, lembram como era o culto de vocês? Lembram de como vocês eram usados? Lembram das manifestações espirituais que lá existiam? Tudo aquilo lá, esquece. Paulo estava dizendo: lembre para aprender como não deve ser um culto ao Senhor nosso Deus. No segundo momento, Paulo vai nos lembrar a pensar no seguinte: como então deve ser um culto cristão? Como deve ser um culto daqueles que conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo? Leia comigo novamente o verso 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O culto cristão é uma manifestação de adoração daqueles que têm o Espírito. O culto cristão, irmãos, não existiria se não fosse a ação plena do Espírito Santo no nosso meio. Você e eu seríamos incapazes de adorar a Deus se não fosse pelo Espírito. Aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Sem a manifestação do Espírito Santo, as nossas orações não fluiriam. A nossa adoração seria um termo vazio, porque nós estaríamos imprestáveis diante de Deus. O que nos faz cultuar ao Senhor é a manifestação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Romanos capítulo 8, verso 9. Volta aí um pouquinho. Corinto é o livro, Romanos é o próximo aí de Corinto, um pouquinho para trás. Romanos 8, no verso 9, diz assim, a palavra do Senhor: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Do Espírito, se de todo fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A manifestação do culto cristão se dá porque pessoas salvas em Cristo Jesus, que receberam o Espírito Santo no momento dessa salvação, que agora são templo e morada do Espírito Santo, se unem num único propósito de, induzidos por esse Espírito, adorar aquele que vive para todo sempre. O nosso culto só é aceitável diante de Deus, irmãos, porque é uma manifestação do Espírito de Deus. E porque é uma manifestação do Espírito de Deus, é agradável ao Deus Pai
Todo-Poderoso. Se não o fosse, o nosso culto seria inapropriado. Deus por várias vezes falou ao povo judeu: olha, o culto de vocês chega a me dar ânsia de vômito, porque o culto de vocês é algo superficial, é algo que vocês fazem com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele leva o nosso coração diante do Senhor. Romanos capítulo 5 diz: porque o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. É o mesmo texto que vai dizer que nós não sabemos orar, mas que o Espírito em nós intercede com gemidos inexprimíveis. O meu culto e o seu culto é agradável a Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Ninguém que tem o Espírito Santo dirá: Jesus é maldito. Ninguém. Paulo está fazendo uma referência aqui, muito provavelmente, porque algumas pessoas pegavam ali no primeiro século a ideia de Jesus levar sobre si no madeiro, e todo aquele que era colocado no madeiro era maldito. Então eles começavam a dizer, a distorcer: Jesus não pode ser o Messias porque ele é maldito, Jesus é maldito. Eles começavam então a desdenhar de Jesus. Eu mostrei aqui uma vez para vocês um achado arqueológico do primeiro século, aonde tinha um asno, uma cruz. Essa era a maneira de zombar dos cristãos. Vocês são ridículos, vocês adoram alguém que foi pendurado no madeiro. Então Paulo está dizendo: ninguém, irmãos, que tem o Espírito de Deus, diz que Jesus foi pendurado na madeira e agora ele é maldito, porque todo aquele que tem o Espírito de Deus foi convencido pelo próprio Deus que só há uma maneira de agradar ao Senhor, que é crer no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ninguém pelo Espírito diz que Jesus é amaldiçoado. Os intelectuais dizem, os ateus dizem, os escarnecedores dizem, os zombadores dizem, mas os cristãos adoram ao Jesus que pagou um grande preço por eles na cruz do Calvário. Graças a Deus. Amém. Jesus, o culto também é de alguém que diz que o próprio Cristo, e aí Paulo vai usar o termo lá, o cristão diz: Jesus é Senhor. Irmãos, estude um pouquinho o que quer dizer a palavra Senhor nas Escrituras. Quando você diz que Jesus é o teu Senhor, pense um pouquinho em dizer isso, porque você está dizendo uma coisa muito séria. Você está dizendo: eu não mando mais na minha vida, eu não mando mais nas minhas escolhas, eu abdiquei absolutamente tudo e entreguei a Ele é Senhor. Jesus certa vez falando a Nicodemos diz: aquele que nasce do Espírito é como um vento. Ele em um momento está aqui, em outro momento está lá. Por quê? Não tem mais domínio sobre a sua própria vida. Por isso o chamado de Deus para nós é: se nós queremos encontrar Cristo de fato, precisamos morrer para nós mesmos. Senão, nós podemos encontrar uma boa religião, mas não estamos encontrando de fato o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem pode dizer com integridade, com absoluta fé, de coração, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Abra comigo 1 João capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, verso 2 e 3.
vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito, ou seja, todo homem, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Você só pode dizer que Jesus veio da parte de Deus por causa do Espírito. Ou seja, Deus só pode ser adorado por aqueles que já se renderam ao senhorio de Jesus Cristo e por isso são guiados pelo próprio Espírito Santo. A oração, a adoração daqueles que não têm a intercessão do Espírito Santo de Deus não são aceitas como adoração diante do Senhor. Eu não estou dizendo que Deus não ouve a oração do ímpio, Ele ouve, mas não é de maneira nenhuma recebida como uma adoração. Não vai para aquela taça de oração que os anjos estão reunidos, simbolicamente descrita em Apocalipse, porque ela não vem por intermédio de alguém que é templo do Espírito Santo do nosso Deus. O culto dos ídolos é um culto inútil. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam. O culto ao cristão deve ser de que maneira? Intermediário e manifestado pelo Espírito de Deus que habita em nós. E por isso é agradável diante do Senhor. Por último, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito são manifestados no meio da igreja. Paulo vai dizer, esse culto que o Espírito Santo de Deus coordena, porque ele habita no salvo, e ele então é a ação de Deus no meio da igreja, esse Espírito que cuida da igreja, o Espírito Santo de Deus, é que manifesta em cada um de nós os seus dons e talentos, para o bem de toda a igreja. Ou seja, alguém que recebe a capacidade de pregar a palavra, recebe porque o Espírito escolheu aquela pessoa para dar a ele capacidade para pregar a palavra. Quais são os dons? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que nem todos os dons estão relacionados em 1 Coríntios 12. Há outros textos, nós não vamos ver hoje, até porque não temos tempo. Nós vamos nos prender ao texto de 1 Coríntios 12. Mas eu quero relatar para vocês que dons são esses que você lê aí. Talvez você fale, não entendi absolutamente nada. Então nós temos aí, primeiro dom, palavra de sabedoria. Poder para falar e ensinar com sabedoria. Quem dá isso? É o Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja é guiada por aqueles que têm capacidade e sabedoria de Deus para ensinar as Escrituras. Palavra de conhecimento, poder para falar e revelar, e também poder para transmitir o conhecimento. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, eu sei para mim? É interessante isso, né? Não, eu sei para mim, eu não sei ensinar. É porque a pessoa não tem conhecimento, não tem capacidade. E no caso da igreja, ela não tem o dom dado por Deus para transmitir esse ensinamento. Ela não tem a palavra de conhecimento. Outro termo aqui que Deus usa, a outros pelo Espírito é dado fé. Essa aqui não é uma fé comum que todos têm. E toda fé é dada por Deus, Efésios 2. É dom gratuito de Deus. Eu creio porque Deus me concedeu fé para crer. Mas essa fé é uma fé superior. E ela está ligada aos dois próximos dons, que são dons de curar e dons de operar milagre. Então a fé que exerce poder nessa pessoa, para ela orar e pessoas serem curadas. A fé
que por meio do Espírito exerce a autoridade nessa pessoa para ela operar milagres. Ah, pastor, o que são operações de milagres? Talvez aqui é aquilo que não é somente cura. Operação de milagres seria mais ou menos o que Pedro fez quando ele estava, quando Paulo estava pregando, o Eutico cai da janela e morre, e Paulo vai lá e ora, e o Eutico é ressuscitado. Isso é um milagre. Um outro milagre não muito bom, pelo menos não para Ananias e Safira, é quando eles mentem na igreja e Pedro ordena a morte sobre eles e eles caem mortos. Manifestações, coisas miraculosas. Existem, eu queria e quero trabalhar muito ano que vem com vocês, aguçando vocês a lerem mais. Eu acho que nós estamos lendo muito pouco, como evangelho todo, viu? E tem alguns livros, assim, maravilhosos, irmãos, de missões. Relatos missionários, homens que foram missionários, coisas que Deus fez por meio deles, que você fica espantado. Você fala, como isso? Deus prometeu que os milagres iriam acontecer quando o povo saísse para pregar as Escrituras. A maioria dos milagres está relacionada à expansão do Evangelho. Sabe quando que a gente quer milagre? Dentro da igreja. A gente senta aqui e diz, milagre vem, milagre. Não, irmão, o maior milagre em você já aconteceu. Amém? Você crê nisso? Você aceitou a Cristo, o maior milagre. Tá bom, Deus pode curar. Eu já ouvi casos aqui de pessoas que foram curadas, falaram, o pastor estava assim, orou e acabou. Aleluia, glória a Deus. Mas a manifestação dos operadores de milagres, a maioria das vezes está relacionado a alguém que vai pregar o Evangelho. Vocês lembram de Paulo? Paulo pegou um monte de coisa lá para pôr lenha, para colocar na fogueira, e quando ele jogou, veio uma cobra e crau na mão dele. Todo mundo olhou para ele e disse, vixe, vai morrer. Esse aí já está estribuchando aqui. O Paulo levou a cobra assim no fogo, e deixou, não aconteceu absolutamente nada com ele. Aquele milagre, aquele prodígio na vida de Paulo, abriu aquela cidade para o Evangelho, que tinha uma pessoa doente, disse, esse cara aí foi mordido por cobra, não aconteceu nada, vamos levar ele lá. E ele começou a visitar as pessoas, e a orar, e a falar do Evangelho, e aquele lugar se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Operadores de milagres. Deus pode usar a mim e você para operar um milagre, irmão. Mas não se a gente ficar sentadinho na igreja pedindo milagre. Mas a gente tem que ir lá fora, anunciar a palavra do Senhor. Profecia é aquele que expõe a palavra de Deus. Os profetas falavam da palavra de Deus. Profecia não é revelamento, irmão, não é revelar o futuro, se bem que pode acontecer, mas não é a prática. O profeta é aquele que manifesta a palavra de Deus. Leia Isaías. Apesar de muitas vezes eles proferirem o futuro dado por Deus, a maioria do livro, eles estão falando da palavra de Deus para as pessoas que estão ouvindo ali. Se arrependam, se convertam. Jeremias chegava para o rei e dizia, rei, se entrega, porque é Deus que está mandando Nabucodonosor vir aqui levar a gente para o cativeiro, porque o povo não presta, o povo está em pecado. Você precisa aprender isso, rei, se entrega. Que coisa horrível de se falar com o rei, entregar-se para a guerra, mas era a mensagem do profeta. O profeta fala a palavra de Deus. Amém? Amém. Dom de profecia. Outro dom, discernimento de espírito. Distinguir as ações e manifestações do diabo. Irmão, eu já falei aqui outra vez e continuo falando. Nós precisamos orar para Deus nos dar discernimento, irmão. Porque muitas vezes nós podemos ser usados. Pedro chegou do lado de Jesus e Jesus disse, gente, estou indo, vou morrer. Vão me entregar, os filhos dos homens vão me pegar,
e eles vão matar, eles vão jogar numa cruz, e Pedro falou: Senhor, deixa comigo, se possível que eu já pego a faca aqui e mato todo mundo, para com isso. Jesus olhou para Pedro e disse: arreda-te, Satanás. Se nós não discernirmos as coisas, irmãos, nós podemos ser pegos lutando contra Deus, fazendo a vontade do inimigo das nossas almas. Não discernir as coisas que Ele às vezes está colocando na nossa frente. Sermos vítimas rápidas do astuto Satanás. Discirna. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante. Nós estávamos conversando com um morador de rua dentro da igreja cristã evangélica central. Estava eu e um amigo meu, Júnior, Darli, filho da irmã Keila, alguns conhecem. E nós estávamos falando com aquele homem estava falando claramente, absolutamente não tinha nada de diferente. O Júnior olhou para ele e disse: sai desse homem agora. Irmão, aquele homem caiu no chão, endemoniado. Eu não tinha percebido. Deus deu uma clareza para o Júnior naquela hora. Ele discerniu que aquele homem estava endemoniado. Nós precisamos de discernimento do Espírito para saber quais são as obras e ações do inimigo que muitas vezes entram na nossa vida. E os últimos dois: variedade de línguas e dom para interpretar línguas. Alguém já foi a algum culto de uma igreja pentecostal onde as pessoas oram abertamente línguas estranhas no culto? Aquilo ali, línguas estranhas, é quando uma pessoa está orando alguma coisa que ele não sabe que está orando, ok? Agora, ele está fazendo de forma errada, orando no culto público. Isso não perca os cenas dos próximos capítulos, tá? Então eu vou contar isso aí, domingo que vem aí e tal, vai vir. Nós vamos chegar lá, está no capítulo 14 ali, tá? E nós vamos conversar sobre isso. Mas aquela pessoa tem um dom dado por Deus, e esse dom, ele é para a edificação dela, somente dela, mais ninguém. Só edifica o outro se houver quem interprete. Se levantar um alemão aqui nessa noite e começar a me achar aquelas línguas estranhas alemã, alguém aqui sabe alemão? Se eu colocar um alemão aqui para falar tudo isso que eu falei, alguém vai ser edificado? Mas se eu colocar o alemão, colocar o Alexandre para interpretar, mas se eu colocar um alemão aqui e colocar alguém que interprete o alemão, aí legal. Então a língua estranha é a mesma coisa. Ela é uma língua dada por Deus, é especial, ela não existe em nenhum outro lugar, não tem como se aprender, não tem como se interpretar, não dá para estudar numa faculdade. É esse Espírito que manifesta a língua em alguém e manifesta a interpretação em outro alguém. Então, se não tiver interpretação, aquele que ora em línguas é negativo. Mas existe o dom de variedade de línguas, como existe o dom de interpretação de línguas, ok? Tudo isso para dizer o que, irmãos? A manifestação do Espírito de Deus na igreja faz com que cada cristão seja útil para a edificação do corpo. Como eu já disse, tem outros textos das Escrituras que têm outros dons. Romanos 12, por exemplo, do 6 ao 8, tem lá outros dons. Uma coisa que eu quero que você saia daqui: você é alguém que, se lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se tem o Espírito Santo na sua vida, você está pronto para ser usado por Deus. Qual é o seu dom? Não sei. Deus é quem sabe, e Ele vai revelar a você. Agora, uma coisa que você não tem, não existe esse dom, é dom de encerar banco de igreja. Só ficar sentado na igreja, sentado na igreja, sentado na igreja. Não, Deus não tem esse dom para você. Isso aí é nosso comodismo. É a maneira da gente dizer: eu ainda vou ficar por aqui fazendo isso. É tão agradável. É mesmo. Quando você for ler Atos, livro de Atos,
Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Atos 3, a igreja, gente se convertendo, eles vivendo em comunhão, eles vendiam tudo, colocavam nos pés dos apóstolos, irmão, era cada cultão daqueles, uma bênção de Deus, e eles gostavam de estar juntos, eles ficavam juntos. E aí eles esqueceram de Atos 1, que diz: sereis minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... Como é que Deus lembrou a igreja? Levantou um cara chamado Saulo, começou a entrar na casa de todo mundo e arrastar para a rua, pôr em cadeia, e aí o povo, eu não sei o que Deus tem que fazer com você, mas o que Ele tiver que fazer, Ele faz, para você levantar da sua cadeira e servi-lo com o dom que Deus tem dado para você. Amém? Olhe para o culto dos ídolos, era um culto vazio. O nosso é um culto manifestado, cheio do Espírito, porque o Espírito está em nós. Oramos por causa do Espírito, cantamos por causa do Espírito. É o Espírito que nos move, é o Espírito que revela a sua palavra, é o Espírito que aquece os nossos corações. Louvado seja o Senhor. E é esse mesmo Espírito que habita em mim e em você, e nos faz guerreiros, militantes da causa de Cristo, a qualquer preço, irmãos, até se tiver que morrer para a glória do Senhor, nós conseguimos pelo Espírito fazer. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, edifique o seu coração e fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque fomos salvos de um culto tão vazio, onde as pessoas ainda, infelizmente, adoram aos deuses que não são. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê graça para falar a essas pessoas do Teu amor, do Teu Evangelho. Também da mesma maneira, queremos Te louvar, porque o Senhor nos trouxe para a Tua igreja, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, é o culto que agrada ao Senhor, porque fazemos por meio da ação magnífica do Teu Espírito Santo em nós, que nos move, que nos edifica e que exalta o Teu maravilhoso nome. Também Te louvamos porque o Senhor nos salvou para sermos úteis para a Tua obra, e em cada um de nós o Senhor tem depositado o Teu Espírito, e nós bendizemos o Teu nome, ó Deus santo e maravilhoso, e pedimos a Deus que o Senhor nos anime, fortaleça o nosso coração e nos dê direção, Senhor, para sermos usados para a Tua honra e para a Tua glória. Oro por aqueles que nesta noite, Senhor, ainda não entregaram suas vidas a Ti e ainda não receberam do Teu Espírito Santo, que o Senhor os alcance, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe nesta noite.